hoje. Hoje é o nosso culto do extraordinário, né? É uma alegria estar na casa do Senhor, né? Mais uma vez. Ontem a gente tivemos um culto mesmo muito abençoado, né? O nosso culto de mulheres. A nossa pastora trouxe uma palavra poderosa. Eu estava até comentando com a irmã Rose hoje que a pastora falou ontem uma palavra, né? Que eu fazia, né? Mas hoje eu estou me ajeitando com Deus, né? Porque a gente somos falhos. Mas a gente tem aprendido, né? Eu tenho aprendido muitas coisas no culto de mulheres, no culto de casar, né? Coisas boas que eu tenho pegado para o meu casamento, né? O meu casamento ser um casamento restaurado na presença do Senhor, né? E ontem mesmo, Deus estava nesse lugar como Ele está, né? E ontem foi maravilhoso mesmo, a presença do Senhor aqui nesse lugar. Pessoas chorando aqui nesse lugar mesmo, quebrantada, né, por Deus. E foi maravilhoso. E você que não veio, no próximo você vai estar, no nome de Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no Salmo 122. Esse Salmo, né, que eu gosto muito desse Salmo. Hoje é o nosso culto do extraordinário. Deus, Ele vai fazer maravilha nessa noite. Amém? Você que veio para esse lugar, você que foi convidado para estar nesse lugar hoje. Deus, Ele já sabia que você ia estar nesse lugar hoje. Então, nessa noite, abre o seu coração para Deus, tanto no início agora da palavra, como nos louvores, na pregação que vai ser ministrada hoje, amém? E que o Senhor, Ele venha hoje mesmo tocar nos nossos corações nessa noite. Que a gente não venha sair daqui da mesma forma que a gente entremos, mas que a gente venha sair daqui sabendo que a gente venha estar todo dia na presença de Deus, que a gente venha ser restaurado todos os dias, amém? Na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, amém? Você que achou, bora ficar de pé nessa noite. Salmo bem conhecido, Salmo 122, amém? Que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Amém? Aleluia, não tem lugar melhor a não ser a casa do Senhor. Amém? Esse lugar onde a gente se quebranta na presença do Senhor. Essa casa onde a gente se humilha na presença do Senhor, onde a gente chora nos pés do Senhor. Amém? Aonde a gente entra, a gente sai daqui renovados. As nossas forças renovadas nesse lugar. E você que está nesse lugar, coloca a sua Bíblia na cadeira, né? Coloca a mão na altura do seu coração. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas Deus sabe, né? Como foi o seu dia. Mas hoje mesmo abre seu coração para Deus, né? Confessa para Deus que você está sentindo, que não há lugar melhor a não ser esse, amém? Você escolheu o lugar certo para estar nessa noite, que é a casa do nosso Deus, a casa do nosso Deus, aonde a gente tem prazer de estar, aonde a gente tem prazer de estar unido com nossos irmãos em Cristo, amém? Nessa noite apresenta a sua vida, a sua parentela, a sua família, o seu lar, pede para Deus, que Deus tudo Ele faz, amém? Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, mais um dia, Senhor, na sua presença. A gente estamos aqui, Pai, para te adorar, Senhor, para te buscar, Pai, cada dia mais, Senhor. Hoje é o culto do extraordinário, Pai, aonde o Senhor vai fazer grandes coisas nessa noite, Pai, através do seu louvor, através da sua palavra, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, vai tocando nos nossos corações, vai tocando no
nada é impossível. Eu quero convidar você a confessar isso. Nada é impossível. Vamos fazer essa confissão de fé. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é Me escuta, me escuta, me escuta. Vamos erguer as nossas mãos aos céus e declarar isso: eu confio. Se você confia no Senhor, você pode usar a sua fé nesse momento para confessar isso. Eu creio que Tu és Jesus.
Nada é impossível. Nada é impossível para mim. Eis o meu mundo em tuas mãos. Nada é Vamos aumentar o volume. Usar a nossa fé através dos louvores. Nós confessamos isso, meu Deus. Nada é impossível. Nada é impossível para ti, Deus. És o meu. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Sei o que tu és. Você pode confessar isso. Sei o que és tudo mais. Sei o que tu és na minha. Sei o que não há outro igual. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Jesus. A tua palavra diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Para ti todas as coisas são possíveis. E a tua palavra nos ensina, meu Pai, que quando o Senhor viu aquela figueira, o Senhor disse que nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos, vendo o que aconteceu, ficaram maravilhados. E o Senhor declarou isso, que se tudo que nós pedimos crendo, tudo que nós pedimos crendo não vai acontecer. Só precisamos ter a fé genuína, a fé de Deus, a fé do tipo de Deus, a fé sobrenatural. Não é uma fé mental, é uma fé sobrenatural. E a fé ela vem de confessarmos a palavra. A fé ela é gerada quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve que Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Toda angústia, toda ansiedade, toda depressão foi cravada e vencida na cruz. Toda miséria foi vencida na cruz. Todo principado e potestade reconhecem isso. E eu e você, como filho de Deus, precisamos reconhecer isso. Que nada é impossível. Nada é impossível para os que creem. Nada é impossível para aqueles que creem em Jesus. Você pode crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Eu declaro sobre a sua vida a circunstância que você está vivendo. Eu declaro que você verá a glória de Deus. Eu convido você a usar a sua fé nesse momento, a levantar o seu clamor, a usar a sua fé, como arma de ataque e ordenar que todo mal, toda miséria, toda enfermidade, toda confusão no casamento,
todo principado de potestade, caiam por terra agora e saiam em nome de Jesus. Pois onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Não existe condenação sobre quem está em Cristo. Não existe acusação contra os ungidos de Deus, os eleitos, os escolhidos, os filhos de Deus, os escolhidos, os eleitos, os filhos de Deus. Libere a sua adoração. Você que é filho de Deus, eu convido os homens a liberar prados de louvor, gritos de aleluia e glórias ao Senhor. E as mulheres de fé, libere sua canção. Quem é do altar, libera sua canção. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito que nem o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move, eu celebro, eu celebro. Eu celebro ao Senhor, eu celebro ao Senhor. Você pode celebrar ao Senhor pela fé? Quantos podem se alegrar pela fé? O gigante caiu, o gigante caiu, o gigante caiu. Tudo que estava roubando a sua fé, tudo que estava te impossibilitando de ver o agir de Deus, toda limitação, toda muralha está caindo por terra agora. Deus abre os seus olhos, você pode ver. Maiores são os que estão contigo, mais 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 são os que estão contigo. Você não está só, mais são os que estão contigo, em nome de Jesus. São muito mais os que estão contigo. São muito mais os que estão contigo. São muito mais. Tu desvendas-me numa música e me cerca de canções de libertação dos meus temores, até que todo se vão. E eu não sou mais escravo, eu sou
Eu não sou mais escravo. Eu e você, nós somos. Eu sou filho de Antes de eu nascer, escolhido eu fui, seu amor me chamou. De novo eu nasci na tua família assim, e o teu sangue cobre-me. Eu não sou mais escravo. Eu sou eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. eu não sou eu sou abre-se uma me afogas em teu amor. Me resgatou. Abre-se o mar. Abre-se o mar pra eu passar sem me afogaste em teu amor, me resgataste pra poder. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A igreja abre-se o mar. Abre. Aleluia. Me resgataste pra poder cantar. Eu sou de Deus. Eu sou eu sou eu sou. Você pode aplaudir ao Senhor. Você que é filho de Deus, libere como um brado de filho. Se você reconhece isso, faça barulho nessa casa. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Amém. Com esse mesmo louvor, né? Com essa mesma alegria, vamos estar dizimando na casa do Senhor.
O obreiro está passando aí com o dízimo. Você que trouxe uma oferta. Amém. Aleluia. Deus é santo. Santo, santo é o nome do Senhor. Amém. Você que trouxe, coloca a mão na altura do seu coração. Você que não trouxe também, coloca a mão na altura do seu coração. Pai, nessa noite, Senhor, eu oro pelo dízimo, pela oferta, Senhor. Pai, que a gente venha, Pai, primeiramente, Pai, ser grato por tudo que Tu tem feito pela nossa vida. Que a gente venha agradecer, Senhor, pelo dia, pela vida, pelo deitar, pelo levantar, Senhor. Sabendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Sabendo que o Senhor tem proporcionado, Pai, grandes coisas, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. E que a gente venha, Pai, trazer, Pai, aquilo que é seu, Pai, no nome de Jesus, Pai. Então que nessa noite, Pai, recebe a nossa oferta, recebe o nosso dízimo, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Pode trazer essa oferta, aleluia. Onde era tristeza se verá a dupla honra milionar. Por boas novas proclamar ao Deus uma nova história. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Eu ouço a minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida. Eu vou viver uma virada. O que eu achava está perdido. Tinha desistido de... O meu Deus já decretou, este é meu dia. O quê? Minha virada. Eu vou viver. Eu vou viver uma virada em minha vida. Eu vou viver uma virada. A igreja. Vamos fazer que nem a pastora tá fazendo aqui, ó. Girando, vai. Vamos rodar, vamos rodar. Eu vou viver. Vai rodando. Eu vou. Eita glória. Estou vivendo uma virada em minha vida, eu creio. Estou vivendo uma virada. Aplauda ao Senhor, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Amém, irmãos. Vamos receber hoje a nossa ministrante, né, obreira Odilene. Vai trazer uma orações. Pai, o Senhor conhece o coração dela, Senhor. O Senhor conhece o caminhar, o Senhor conhece o pensar, Senhor. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha usar, meu Pai, a boca da obreira Odilene, Senhor. Que o Senhor venha capacitar, Pai, ela nessa noite, como o Senhor tem capacitado, Senhor, no nome de Jesus.
Pai, usa a boca dela, Senhor, unge a sua filha, Pai, no nome de Jesus. E quando ela estiver aqui, Pai, ministrando a sua palavra, Senhor, visita o lar dela, Pai, visita os filhos, Pai, o esposo, Senhor, visita as parentelas dela, Senhor, no nome de Jesus, Pai, porque nessa noite, Senhor, ela vai trazer uma palavra especial, Senhor, que o Senhor colocou no coração dela, Senhor, para cada coração nessa noite, Senhor. Então que nessa noite, Pai, eu te apresento a tua filha, Senhor, usa ela como canal de bênção, Pai, nessa noite, assim como o Senhor tem capacitado, Pai, ela, Senhor, eu creio que o Senhor vai capacitar, o Senhor já capacitou, Senhor. Então que nessa noite, Pai, eu apresento a sua filha, Pai, perante a ti nessa noite, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém, igreja. Né, hoje é o nosso culto do extraordinário. E Deus, Ele quer falar conosco, amém? O pastor estava falando esses dias, né, de a gente sempre visitar o nosso canal da igreja, né, ver as ministrações. E eu não tenho muita internet para isso, né? E como eu faço as minhas anotações, eu estava vendo algumas ministrações, né, lendo. Isso nos fortalece, né? Isso nos enche de fé, de esperança. E ano passado eu estava no Ceará, né? Eu fui cuidar da minha filha que tinha tido bebê. E eu nem sabia, né, que eu ia participar da conferência de mulheres, né? Lá eu ganhei esse caderninho aqui. A gente teve a nossa também, a gente ganhou o nosso caderninho. E eu fiquei muito feliz, porque Deus, Ele vai nos levar a lugares, né, onde a gente nunca pisou, né? Quem diria que eu ia pisar no Ceará, né? Hoje a minha filha mora lá. Eles pastoreiam uma igreja no residencial. E a primeira vez que ela teve a Emanuele, o primeiro bebê dela, ela estava em Horizonte. E pela primeira vez eu fui no Ceará, com muito medo de avião, né? Mas, assim, eu sabia, né, que era para me estar naquele lugar. Estava me preparando para chegar, né, nesse dia de entrar no avião. Meu Deus, parecia que eu ia morrer. Mas eu fui, né, porque eu sei que quem nos guarda é Deus. Amém? Através da nossa fé, né? E uma das ministrações que falou muito comigo foi da nossa pastora Ivanice. Amém? E eu estava revendo esse caderno nesses dias. E a pastora ministrou essa palavra que está lá em Hebreus 11, né? Eu gostaria que você abrisse, que fala de fé. Amém? Se a gente não tiver fé, né, a gente vai viver uma vida sem propósito, a gente vai viver uma vida sem fundamento, sem acreditar em o que eu vou acreditar, o que eu vou fazer, né? Porque em pessoas, eu quero dizer para você que a gente não vai depositar a nossa confiança, né? A nossa fé, né? Muitas das vezes a gente pode até ter uma pessoa com quem a gente converse, com quem a gente conte, né, algo da nossa vida, né? Mas muitas das vezes, né, a pessoa que você está falando, né, não demora, já contou para outra pessoa, ou seja, não era confiável, né? Mas eu quero dizer que Deus, Ele é. E a gente só vai acreditar em Deus através da nossa fé. Amém? A gente só vai chegar num lugar como esse através da nossa fé. Amém? Através de eu acreditar em algo que é em Deus, né? Que pode todas as coisas. Aquele que nos criou, aquele que criou tudo que está nesse mundo para que a gente venha usufruir. Amém? De tudo que está nessa terra.
E você só vai comer o melhor dessa terra se você tiver fé. Amém? Porque a gente ouve muitas pessoas dizer, né, que está vivendo o pão que o diabo amassou, né, ainda fala dessa forma, né, está vivendo uma vida miserável, sabe? E eu quero dizer para você que Deus, Ele muda tudo isso. Deus, Ele muda toda a nossa história. Amém? A partir do momento que a gente decide ter um encontro com Ele. A partir do momento em que a gente recebe o convite. Amém? Algo é ativado em nós, que é a fé, né? Que nos impulsiona a fazer algo. Né? Ontem nossa pastora está ministrando aqui no culto de mulheres sobre oração. Mas o que vai nos levar a orar, a crer em algo, é a nossa fé. Amém? É a gente ter uma vida de oração, é a gente ter uma comunhão com Deus. Tem se falado muito de fé, de oração, de comunhão, de relacionamento. E se eu não tiver isso com Deus, como é que eu vou ter? Como é que vai ser a minha vida? Amém? Eu vou ficar prostrado dentro da minha casa e não ouvir mais ninguém, né? E eu preciso depositar a minha confiança em algo que é Deus. Amém? Eu vou ler aqui no Hebreus 11. Amém? Você pode acompanhar aí na Bíblia. E diz assim, a partir do 1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi pelo meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o reconhecimento. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Amém? Embora a palavra de Deus diz assim, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Né? E Abel, ele ofereceu a Deus a melhor oferta dele. Né? Por isso, Deus, ele se agradou dele. Né? Ele não levou uma oferta, né? Vamos supor, se fosse um alimento, ele não levou um alimento estragado para Deus, e sim o melhor que ele tinha. Amém? E na nossa vida não é diferente, na nossa vida de hoje. Né? Nós temos que ofertar para Deus o nosso melhor, nossa melhor adoração, nosso melhor louvor. Não importa como a gente esteja, né? Não importa como foi o nosso dia, mas se eu estou indo para a casa do Senhor, eu decido adorar. Eu vou decidir adorar Ele, eu vou decidir buscar para que a situação da minha vida ela venha a mudar. As circunstâncias ela venha a mudar. E só vai mudar através de eu buscar o Senhor, de eu ter um relacionamento com Ele, de eu ter uma vida de oração com Ele. Né? E muitas das vezes a gente não quer tirar esse tempo para Deus. Né? A gente não quer, a gente anda ocupada, a gente anda muito sobrecarregada de coisas, e o dia se passa, a gente nem sequer teve um pensamento de dizer assim: oh Deus, me ajuda, Deus, me ajuda a fazer algo, né, que está acontecendo na minha vida. Porque durante o nosso dia, a gente não pode tirar só aquele momento, mas é o dia todo a gente está conectado com Ele. Amém? É a gente lavando uma louça, varrendo uma casa, a gente está com o nosso pensamento ligado a Ele. Isso é fé, porque eu creio que Deus está fazendo algo. Amém? E também a fé, ela me impulsiona a fazer algo, né? Que é acreditar em Deus, que é acreditar naquele que pode todas as coisas, naquele que me criou. Amém? Porque muitos acreditam que nós fomos criados através de outras coisas, pelo macaco, através de uma explosão. Amém? E quem nos criou foi Deus, Deus que nos formou. Amém?
Lá no Salmo 139 fala da forma como Ele nos criou. Amém? Então, nós temos uma identidade que vem de Deus. Amém? Nós temos um DNA que é de Deus, que Ele que nos criou. Amém? Imagine todos nós parecendo com um macaco, né? Misericórdia, né? A palavra de Deus que Ele diz que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. A imagem e semelhança dEle, né? E a gente, estudando a nossa apostila de obreiro, diz que Deus... Por que Deus Ele nos fez a imagem e semelhança dEle? Né? Porque Ele queria criar um ser que pensasse como Ele. Amém? Que fizesse as coisas aqui na terra que Ele quer que a gente faça, que é só nós que vamos fazer. Amém? Quando Ele diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem é que vai? Somos nós, né? Então Ele nos criou para isso, né? Para o louvor da sua glória. Ele não nos criou para a gente viver uma vida sem propósito. Ele nos criou para viver uma vida com propósito nessa terra. E o nosso propósito, né, é de conhecer, é de viver uma vida com Ele, é de trazer pessoas para também ter esse conhecimento que a gente tem tido nesse lugar. Amém? E como o pastor está falando, ministrou quarta-feira, a gente tem que reagir diante das situações. Sabe, muitas das vezes a gente está passando por dificuldade e tudo que a gente quer é se isolar, é se trancar, é não ver ninguém, né? Não é dessa forma que Deus Ele quer que a gente venha agir. Deus Ele quer que a gente reaja, saia daquele lugar. Amém? Tenha uma atitude de fé. Se você fosse trancar no seu quarto, se tranque para orar. Amém? Pegue uma Bíblia. Saia dessa escuridão. Quem vai decidir isso é você. Amém? Através da sua fé, você vai sair dessa escuridão. Você vai sair dessa situação. Amém? Bora acompanhar aqui no 3. Não, no 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi conhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Que palavra poderosa, né, para a nossa vida. Né? Como diz aqui no 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E a fé ela só vai ser ativada quando eu busco a Deus. Quando eu venho para um lugar como esse, quando eu saio da minha casa. Amém? Quando eu atento a um convite que é feito para mim. Amém? E eu vou em busca dessa resposta que está em Deus. Amém? Às vezes a gente quer buscar em pessoas, mas a gente se frustra, a gente se magoa. Mas Deus, Ele não vai te magoar. Assim como Ele diz na palavra dEle que Ele deixou aqui na terra o Consolador para nos ajudar a nos convencer do nosso pecado, que nós estamos errando, que nós estamos no caminho errado, e Ele quer nos trazer para esse caminho, Ele quer nos trazer para perto dEle. Amém? Experimente, sabe, tenha experiências novas com Deus. Amém? Ontem a pastora estava chamando alguém que pudesse falar dos papéis que ela tinha colocado, né, de alguns versículos, e eu, de tarde, estava só eu em casa, e eu peguei uma cadeira, coloquei na mesa e coloquei uma para Jesus e coloquei uma para mim.
né? E a pastora tinha dito assim: quando você for fazer seu momento, ouça esse louvor. E eu coloquei o louvor. Primeiro eu orei, né? Meditei na letra do louvor e eu comecei a buscar Deus. E eu falando com Jesus ali, sabe? Para mim, Jesus, ele estava ali. Amém? Eu estava sentindo a presença dele ali naquele lugar, sabe? E eu comecei a falar em línguas. E eu comecei a agradecer a Deus, sabe? Por aquele momento. E como a pastora disse, e a própria palavra de Deus diz que tudo que a gente pedir, Ele vai nos dar. Tudo, se a gente bater a porta, ela vai se abrir. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Mas o que a palavra de Deus diz? Se eu bater na porta, amém? Se eu buscar, o que é isso? É uma atitude de fé, amém? Porque se você decidir ficar prostrado na sua casa, você não vai receber nada do que Deus ele tem para você, do que Ele tem para nós, amém? Deus ele tem promessas, mas a gente precisa buscar essas promessas, essas bênçãos que Ele tem sobre a nossa vida, amém? Que Ele já nos entregou, mas nós só vamos tomar posse se nós buscarmos, se nós batermos, amém? Se a gente procurar, a gente vai encontrar, amém? E a palavra de Deus diz que a fé ela nos leva a ultrapassar os limites naturais, amém? A oração, porque se a gente estiver no natural, a gente nunca vai ver o que Deus ele tem feito na nossa vida. Pequenas coisas a gente vai achar que não é nada, mas Deus ele tem feito, amém? Deus ele tem cuidado de nós. Nós precisamos ultrapassar esse campo natural para o sobrenatural, para que ele venha acontecer na nossa vida. O culto de hoje fala de culto extraordinário, amém? E a gente só vai viver esse extraordinário de Deus se nós buscarmos, se a gente ultrapassar esse canto do natural para o sobrenatural, amém? E a fé, ela é sobrenatural na nossa vida, amém? A fé ela é sobrenatural, porque eu só vou alcançar, né, tudo que Deus ele tem prometido se eu crer. E a palavra de Deus diz que se creres em mim, verás a glória de Deus, amém? E eu vou só ler aqui algumas anotações. E ultrapassar limites naturais nos leva à decadência, amém? Naturais. Ou seja, eu não busco nada novo para a minha vida. Eu não busco ter uma experiência nova com Deus. Eu não busco, sabe, a minha vida está tão normal que tudo que está acontecendo é normal. Toda a gente acha que é normal, mas não é. Sabe, todo dia que eu abro ali o meu ponto ali, né, comercial, eu digo: Senhor, hoje vai ser extraordinário, extravagante, né, como a pastora fala. É extravagante, vai ser extravagante, é além do normal. O extraordinário é além do normal, é a gente ver o sobrenatural de Deus. E eu tenho experimentado desse sobrenatural de Deus ali no meu estabelecimento, na minha vida. O que Deus ele tem feito na minha casa, né? Pode ser pequenas coisas que muitas pessoas podem não ver, mas eu vejo, amém? Eu vejo o sobrenatural de Deus em pequenas coisas, sabe? Para que a gente venha a ver as maiores, a gente precisa ultrapassar esse campo do sobrenatural, do natural para o sobrenatural, amém? Eu preciso romper esses limites, essas barreiras, sabe? Tem ministrações que às vezes a gente não esquece de palavras, e eu não me esqueço de uma ministração da pastora Ivanice, que ela disse que ela teve um sonho em que ela se via diante de um muro muito alto e que ela tinha que ultrapassar para o outro lado. E ela não sabia como fazer, e ela começou a subir, começou a escalar, e ela chegou até o muro, né? E dali ela pulou.
Ou seja, a gente precisa ultrapassar, gente. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus, romper as barreiras da dificuldade, aquilo que tem me impedido, aquilo que tem me paralisado, é uma dificuldade, é um problema. Isso não é nada. Como uma vez eu ouvi uma pessoa falar para mim que eu achava que o problema que eu estava passando nunca ia terminar. Eu achava que aquilo nunca ia mudar aquela situação. E aquela pessoa disse para mim assim: um dia tu vai dizer que esse problema que tu viveu é tudo fichinha, perto do que Deus ele tem para te dar. E hoje eu posso dizer mesmo que eu venci. Eu venci, sabe, muitas coisas. Sabe, eu ouvi uma vez uma ministração de um pastor que ele dizia assim, que falando só um pouquinho da minha vida, né, ele disse assim: você nunca vai achar o homem perfeito, porque o dia que você encontrar, mas antes de você deixar, porque você vai perseguir essa pessoa. E eu perseguia, eu era aquela pessoa que eu ia atrás do meu esposo, que eu vasculhava o celular, vasculhava bolso, sabe, aquilo me fazia tão mal, mas e o ditado já diz que quem procura acha, né? E eu achava muitas das vezes e me decepcionava mais ainda. Mas um dia eu tomei uma decisão na minha vida. Um dia Deus me libertou. Sabe, eu via a carteira, eu via o celular, dava vontade de mexer, dava vontade de vasculhar, sabe? E saber o que eu ia encontrar ali. Mas eu me mantive firme em Deus, sabe? Porque eu sei que Deus, sabe, tudo que eu ouvia das pessoas, tudo que eu ouvia das nossas pastoras, eu trazia para mim. Eu disse: Deus, isso vai mudar. Isso vai mudar, isso vai ter fim. E tem que começar por mim. Porque se eu achar que o defeito está na pessoa, a gente nunca vai mudar. É ele que tem que mudar. É ele que não vem para a igreja. É ele que tem que mudar as atitudes dele. Muitas das vezes é nós que não estamos enxergando os nossos próprios defeitos. Amém? E a gente só vai enxergar buscando a Deus, orando, sabe, crendo naquele que pode todas as coisas. E graças a Deus hoje o celular dele pode estar lá, a carteira pode estar lá, assim como o meu. E Deus me libertou disso. Sabe, era uma perseguição, era algo que não me fazia bem. Mas hoje eu sou livre. Amém? Eu sou livre porque a minha fé, ela começou a ser fundamentada em Deus. Eu comecei, né, a buscar Deus para que eu fosse liberta de tudo isso. Sabe, Deus, ele fez um grande milagre na minha vida. Amém? Que uma vez o meu esposo disse assim para mim, ele chegou, né, e disse assim: tu não vai perguntar nada onde eu estava, tu não vai perguntar o que eu estou fazendo, isso e aquilo. E eu não dei nem papo para ele, sabe? Ele disse assim: as coisas estão mudando por aqui, né? Não sei o que essa mulher tem. Mas eu já estava ouvindo a palavra de Deus, já estava buscando, sabe? Eu já estava me envolvendo, eu já estava entendendo aquilo que Deus estava falando na minha vida. Amém? E quem era que vinha para o escuto? Era eu. Então eu tinha que aprender algo, eu tinha que reter algo para a minha vida. Amém? Porque senão nada ia mudar. Hoje eu estaria com o meu casamento totalmente destruído, né? A minha casa, minha vida. Porque eu decidi romper a dificuldade, eu decidi não ficar paralisada dentro da minha casa. E isso é uma decisão todos os dias que a gente tem que fazer na nossa vida. Eu decido romper os limites, eu decido ultrapassar as barreiras. Amém? E o que vai levar você a fazer tudo isso é a fé que vai lhe impulsionar a crer em algo. Em quê? Em Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a nossa libertação ela vem através do ouvir a palavra de Deus. Amém? E deixa eu ler aqui. A palavra romper não significa que você tem
que romper, que você tem que ir adiante. Muitas das vezes você tem que parar, amém? Como a pastora Ivani estava falando nessa ministração, ela disse, às vezes a mulher ela está demais, o homem, né, em si, ele está fazendo coisas que não está agradando a sua família, não está agradando a Deus, e tudo que ele quer fazer, e muitas das vezes Deus ele está dizendo para a gente parar, né? Muitas das vezes o nosso limite vai ser parar, não é avançar, porque senão a gente vai continuar fazendo coisas erradas. Amém? E tem situações que Deus ele está dizendo para a gente avançar, para a gente sair do lugar que a gente está, para a gente romper. Amém? Para a gente crescer espiritualmente, para a gente ter uma fé firmada em Deus, uma fé sábia, uma fé inteligente que nos leva a, às vezes, ficar calada. Amém? Para que Deus ele possa agir. É porque a gente é besta? Não, é porque a gente está tendo sabedoria, está entendendo a palavra de Deus. Porque o fato da gente só ler a Bíblia, isso não vai nos trazer conhecimento. Isso pode trazer um conhecimento daquilo que a gente está lendo, mas entendimento, sabedoria, a gente tem que pedir para Ele. Entendimento da palavra, sabedoria daquilo que a gente vai falar. Amém? Todos os dias nós precisamos estar carregada na competição da nossa vida espiritual. Nós somos vencedores, como a palavra de Deus diz. A palavra ela é vida e Deus está diante de nós tirando todas as barreiras. E precisamos colaborar para que haja um rompimento em nossa vida. Amém? A gente precisa colaborar com Deus. A gente precisa estar vigiando, orando e vigiando, né, para saber se esse passo que eu estou dando é de Deus. Amém? Se isso, essa situação que está acontecendo na minha vida, o que é que eu devo fazer? Amém? Eu vou para Deus. Ontem nós tivemos um culto muito maravilhoso, né? Falando de oração. E a gente já vem, sabe, nesse campo de oração, já vem tendo, sabe, as ministrações dos pastores. E por que vem falando muito disso? É porque Deus ele quer que a gente faça algo, que a gente reaja, que a gente coloque em prática na nossa vida. Amém? E a oração ela é a chave para todas as portas. Amém? A oração ela vai romper. A gente, muitas das vezes, a gente pode não estar vendo o que a gente está orando acontecendo, mas a gente continuar crendo. A fé ela nos leva a continuar crendo que vai acontecer. Amém? O que é que a fé ela fala? Aqui no início, no primeiro do Hebreus 11. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? A gente não está vendo, sabe, as situações mudar, mas a gente, pela nossa fé, a gente está crendo que Deus ele vai mudar sim essa história. Amém? Deus ele vai mudar a história da sua vida, da sua casa, do seu trabalho. Amém? Deus mudou a história do meu trabalho. Sabe, Deus mudou de uma forma assim sobrenatural. Porque eu reagi diante, sabe, de uma vez eu lembro que eu fiz lá no meu ponto R$2 pela manhã. Eu disse, meu Deus, né, o que é que eu vou comprar, né, com esses R$2? Mas olha, eu tirei o meu dízimo daquele dinheiro. Eu disse, Senhor vai multiplicar. Senhor vai fazer algo extraordinário. Eu não sei como, sabe? Chegou o almoço, Deus providenciou tudo. E eu ainda fiquei com o restante do dinheiro do que eu tinha tirado o dízimo. Eu não precisei gastar, porque Deus ele providenciou tudo. Sabe? E outra coisa que eu sabe, busquei em Deus, que a minha renda ali era muito pouco, que às vezes eu pegava o dinheiro, eu ia para a feira, eu dizia assim, poxa, eu estou desejando comer isso, não posso comprar.
né? E o dinheiro não dá porque eu tenho que repor algumas coisas. E eu fui para Deus, eu fui reivindicar, sabe? Porque quando a gente está em obediência à palavra de Deus, quando a gente está andando certinho com Deus, a gente sabe quando a gente está andando certo com Deus. A gente vai para Deus sem nenhum constrangimento, sabe? A gente vai mesmo se humilhar para Ele. E eu disse: Deus, tira a miséria da minha casa, em nome de Jesus. Eu quero chegar a um ponto de que eu pegue o dinheiro daqui, eu tire meu dízimo, um dízimo alto, uma oferta alta, e eu possa comprar aquilo que eu tiver vontade de comer, sabe? E eu digo para vocês que Deus, Ele começou a mudar, sabe, as minhas vendas. Eu disse: Deus, eu quero clientes que venham comprar meus produtos à vista também. Só, às vezes a pessoa chega aqui: irmã, me venda aí tal dia eu lhe dou. Só que agora é no Pix, no cartão ou à vista. Tem alguns que eu libero, amém? Mas porque, sabe, são pessoas confiáveis. Mas a gente vai aprendendo, porque a palavra de Deus, para tudo isso, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter uma palavra que eu li aqui, a gente tem que ter... Me esqueci, mas fala disso, né? Da gente ter sabedoria para administrar aquilo que Deus, Ele tem nos dado. Amém? Então, hoje eu posso dizer que todos os dias Deus, Ele me surpreende ali nas minhas vendas, dos meus produtos, sabe? Pessoas, acho que um dos perfumes mais caros, mês passado eu vendi à vista, sabe? À vista a pessoa me pagou. Então, é milagre de Deus, né? Eu agi de Deus na minha vida, na minha casa. Eu tô vendo Deus, ele fazer o extraordinário dele. Pode ser pouco, para mim não é. Para mim é muito que Deus, Ele já está fazendo. Amém? Eu estava contando para a pastora que eu comecei as minhas vendas com uma mesa que eu botava lá fora. Minha casa ainda não era murada, meu cercado ainda era de madeira. Eu pedi para o Cláudio fazer uma mesa grande e não era uma mesa bonita. A tábua, ela soltava aqueles fiapos, sabe? Que eu tinha medo até de entrar no meu dedo quando eu ia limpar. E eu colocava lá tudinho, arrumava bem bonitinho, colocava um pano. Os irmãos aqui do início sabem. A irmã Rose, irmão Renato, Clésio. E eu colocava um pano, comprei uma estufa. E eu não sabia fazer bolo. E eu aprendi com uma ex-namorada do meu irmão, ela me ensinou. E eu fazia um confeitado e um normal, sabe? E comecei a vender churrasco a partir da tarde. E ali eu colocava a minha mesa. Chovia, eu entrava para dentro. Passava, eu ia para fora. Sabe? Mas o desejo que eu tinha no meu coração, eu sempre gostei de venda, né? Deus, Ele sabe, né? Deus, Ele nos capacita naquilo que a gente pode fazer. Amém? E também, através desse meu trabalho, eu já evangelizei muitas pessoas. É um trabalho que eu posso evangelizar, que eu falo do amor de Jesus. Amém? E eu me sinto tão maravilhada quando as pessoas dizem assim, para mim aqui, de fato é a parada da bênção. Porque tem pessoas que chegam ali e saem dali e dizem assim, era irmã, além de tomar seu café, que é uma bênção, sai com uma palavra poderosa. E eu creio que são sementes. E é sementes lançadas que vão dar frutos. Amém? E eu continuava ali com a minha mesa. Entrava 10, 11 horas da noite. As meninas já tudo dormindo lá pela cadeira. Mas eu perseverei. E quando a gente foi construindo ali à frente, a gente que era os ajudantes do meu esposo, eu, as meninas, e ele construiu lá a parte do pátio. Eu disse, deixa do meu ponto, sabe? E ele deixou já a parte lá
da porta rolante e eu já sonhava com tudo aquilo ali, sabe? Assim, eu sonhava com cada detalhe, né? Quando a pastora estava falando, quando você vai construir a sua casa, construir, né? Desde baixo, o que é que você vai? Você vai sonhar com cada canto, amém? Com banheiro. Eu me lembro que uma vez eu falei do banheiro para o Cláudio. Ele disse, mas não é da forma como tu quer. Aí ele, nesse tempo ele ainda não sabia trabalhar como pedreiro. Aí o pedreiro que estava ajeitando ela, ele disse assim, mas a tua esposa quer desse jeito, faz do jeito que ela quer. Aí ele disse, tá bom, então vai ser do jeito como ela quer. Então a gente sonha, né, com cada detalhe. E eu sonhei com cada detalhe daquele ponto. E eu lembro que já ainda estava assim não tinha piso ainda, mas eu sonhava com cada detalhe, como ia ser. E eu me lembro que o meu irmão disse uma vez para mim, ele disse assim, tu vai esperar tu ter tudo para te começar a fazer tua venda? Aí ele disse, olha, eu te dou o fogão de 2 bocas, né? Aí tu te vira. Aí eu me lembro que ainda não estava ajeitado o meu ponto, mas eu saí lá de fora. Amém? Eu saí lá de fora. Quando chovia, eu já não precisava estar mais lá. E nem chamando pessoas para carregar a mesa lá para dentro. E mudou, sabe? Foi mudando. Eu já ficava ali no pátio com o meu fogãozinho. E até ele aprendeu a arte de ser pedreiro, né? E começou a construir aos poucos. E assim, eu estou ali no meu estabelecimento. Ano retrasado ele fez, ano passado foi quando eu voltei da viagem que eu fiz para cuidar da Micaele quando ela teve o Miguel, e o meu ponto estava todo reformado. Mas eu tive uma atitude também diante de Deus. Antes de eu viajar, eu peguei um caderno, eu disse, Deus, eu quero a reforma do meu ponto. As paredes estão tão feias, essa pintura está tão feia. Eu quero um forro, eu quero um bebedouro, eu quero um balcão, já estava o balcão lá, né? Mas eu queria algo melhor. E quando eu cheguei da viagem, eu coloquei tudinho no papel, escrevi tudinho, a cor que eu queria, sabe? E quando eu cheguei, a surpresa, ele tinha reformado tudinho, o meu ponto. Isso é um sonho meu, que foi realizado. Amém? Eu saí tenho cliente de lá, que diz assim, era irmã, como a senhora era antes, né? A senhora tinha sua mesa ali. Eu tenho clientes que são fiéis, que continuam, que comprava churrasco, que hoje toma café, sabe? E que vê hoje, sabe? Que eu avancei, amém? Que eu saí dali do natural. Hoje, quando eu olho aquilo ali, eu disse, meu Deus, é um sonho que eu realizei. Porque muitos ali têm pontos alugados e eu tenho o meu, que o Senhor me deu. E eu olho tudo aquilo ali, eu agradeço a Deus e eu digo, hoje vai ser extraordinário. Hoje vai ser extravagante. Até as palavras a gente tem que mudar. Amém? A gente tem que mudar as palavras, a gente tem que parar de falar coisas que a gente falava e mesmo falar palavras de fé. Amém? Palavras que o diabo ele vai ouvir e sabe, ele não vai nem se atrever. Porque eu estava dizendo para a pastora que eu pego o óleo ungido quando eu estou sozinha lá em casa. Eu oro alto, eu canto, eu falo em línguas. Eu estou expulsando, sabe, aqueles que ainda podem estar escondidos. Que a palavra de Deus diz que por um caminho ele vem, mas por 7 ele sai fugido. Amém? E a gente vai continuar aqui. E diz assim: Deus está diante de nós, tirando todas as barreiras. Precisamos colaborar para que haja um rompimento em nossas vidas. Eu preciso ter coragem para romper os limites da dificuldade, para alcançar os objetivos que a gente precisa. Amém? A gente precisa ter coragem, sabe? Não é ficar só de braço cruzado.
E muitas das vezes as circunstâncias elas nos levam, né, a gente sair dali daquela condição que a gente está, para que a gente venha viver coisas novas. Amém? E parece às vezes eu estou ali sentada, eu medito na Bíblia, né? A gente está em Atos, né? A gente está em Atos, né? E eu tenho acompanhado e sempre eu fico olhando meus cadernos. Amém? Mais ainda, né? Depois que o pastor falou, né? Muitas das vezes a gente precisa ouvir, né? Para a gente colocar em prática, né? E diz assim: se não tivermos coragem, a gente vai paralisar. Amém? Existe uma mesa que está preparada para todos nós. Deus, Ele preparou, Ele diz que Ele preparou perante os inimigos. Amém? E muitas das vezes não temos a revelação, muitas das vezes na nossa vida, mas até isso a gente tem que buscar, sabe? Porque a gente não pode ser uma pessoa tão acomodada de não receber nada de Deus. Amém? A gente tem que ser pessoas que vai receber, que quer receber. Você tem que pedir: Senhor, traz a revelação sobre a minha vida, né? Eu que sou obreira, eu peço isso para Deus. A gente não pode ser um crente tão natural. A gente precisa atrair as pessoas, como a pastora falou, por aquilo que a gente faz, né? Muitas das vezes a gente vai ser conhecida por aquilo que a gente faz, né? Se eu sou uma vizinha fofoqueira, se eu sou uma vizinha que fica falando mal dos outros, que fala alto, que é barraqueira, eu vou ser conhecida por isso. Ah, vai lá na vizinha do café, que é desse jeito, né? Mas eu tenho uma cliente que ela diz assim, ela foi com a mãe dela lá uma vez lá no ponto, e ela diz que a mãe dela se lembra: poxa, Renilde, eu quero ir lá na tua casa, quero ir lá no ponto daquela tua vizinha tomar um café. Nunca me esqueci daquela palavra que ela me falou. Amém? Isso é maravilhoso, né? Isso não é para minha glória, mas é para a glória de Deus, porque ali é um canal para me evangelizar, para me falar do amor de Jesus. Amém? Já estou terminando, né? E às vezes Jesus já está usando uma pessoa para falar conosco, né? E não estamos entendendo. Existe uma palavra que vai definir o milagre, né, para as nossas vidas. Precisamos estar em conexão com Deus. Vivo. Deus, Ele é vivo, né? Deus, Ele não está morto. Uma vez eu andando com o Mael, ele disse assim, ele viu um crucifixo e ele viu lá Jesus assim, né? Assim, né, com a cabeça, como a gente vê por aí. Ele disse assim: por que ele está assim, mãe? Por que ele está assim triste? Eu lembrei-zinho que ele falou isso. Eu disse: Jesus não está mais aí, filho. Jesus, ele já ressuscitou. Jesus, ele não está dessa forma. Jesus, ele está vivo dentro de nós, né? Quando é que Jesus, ele está vivo dentro de nós? Quando a gente fala do amor dele. Quando é que a gente mostra o sacrifício de Jesus que valeu a pena na nossa vida. Quando a gente demonstra isso para as pessoas, no nosso caráter, nas nossas atitudes. Amém? Quando eu estou evangelizando, quando eu estou orando por alguém, quando eu estou me preocupando com alguém. Amém? Eu estou fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus. Amém? E tudo isso que vai nos levar a viver é a fé que a gente vai ter em Deus, né? Não é em pessoas, é em Deus. Amém? Precisamos provar o nosso amor por Deus. Ele é o nosso consolador. Deus nos dá o conhecimento necessário para levar a palavra e o alimento espiritual que nós precisamos, que é a palavra. Amém? Que é as nossas armas espirituais. Quais são as nossas armas espirituais, né, que Deus, ele fala? É a oração. Amém? É a leitura da palavra. Amém? Eu me revesti, como diz lá em Efésios
6:10, a palavra de Deus diz que a gente tem que se revestir das armaduras de Deus. Amém? As armaduras de Deus é a oração, é a palavra de Deus, é eu me revestir, né, daquilo que eu tenho aprendido e colocar em prática. Amém? Porque se a gente não tiver alimentado com essa palavra, quando vier o dia mal na nossa vida, a gente vai cair e a gente vai ficar prostrado. Amém? A gente vai ficar desanimado de uma tal forma que a gente não vai levantar, né? E o que vai nos manter de pé é a palavra de Deus, né? É a gente se revestir dela, é a gente, como diz lá, né? Nos revestir das armaduras de Deus, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça. Amém? O capacete da salvação, ela é contra os dardos inflamados do diabo. São as setas malignas sobre a nossa vida. São vozes que muitas das vezes a gente está dando ouvido, que não é a voz de Deus, né? E muitas das vezes essas vozes, elas vão atingir a nossa mente, o nosso coração. Amém? E a gente precisa estar revestido com essas armaduras de Deus. Amém? Contra as ciladas do diabo. Amém? Contra as astutas ciladas dele. Porque o diabo, ele sabe, amém, como ele nos atingir, né? E a pastora estava falando, a gente tem que orar mesmo alto em línguas, porque em línguas a gente está falando a língua dos anjos. E o diabo, ele não sabe o que a gente está falando. Amém? Mas Deus, ele sabe. Amém? Deus, ele entende. Amém? E você só precisa ter uma atitude de fé para buscar Deus. Amém? Ter uma atitude de fé de se levantar da sua cama, sabe? Daquele lugar que você se encontra prostrado, triste, sabe? Angustiado. Uma vez eu lembro que eu estava deitada e eu estava fingindo que eu estava doente, sabe? E as meninas foram para a escola e eu ouvi, gente, uma voz assim dizendo para mim levantar, sabe? Eu precisava lutar pela minha casa, eu precisava cuidar das minhas filhas, sabe? Que nesse tempo eu estava assim tão desesperada, triste com algumas situações que elas eram pequenas. E eu levava elas para a escola e ia buscar. Só que chegou um tempo que elas estavam indo sozinha. Sabe, nesse dia eu olhei para a porta do quarto e eu disse assim, não tem ninguém aqui em casa, né? E era a voz do Espírito Santo falando, sabe? Porque Deus, ele fala no nosso coração. Deus, ele se preocupa com cada um de nós, sabe? Mas nós mesmos precisamos tomar uma atitude, como eu tomei nesse dia de me levantar, sabe? E eu já estava sendo cuidada pelas nossas pastoras e eu comecei mesmo a ter uma vida, sabe? Com Deus, buscar mesmo Deus para minha vida e sair, sabe? Das situações que eu me encontrava. E eu já vou terminar e dizer assim, precisamos nos apropriar das promessas de Deus. Temos que andar nessa fé, né? E se posicionar diante das situações, né? Reagir, sabe? Reaja diante das situações, não fique parado, sabe? Creia que Deus, ele pode mudar todas as circunstâncias e só ele mesmo pode mudar e através da sua atitude. Amém? Era a palavra que eu queria deixar ao seu coração, sabe? Tenha atitude de fé. Não deixe as circunstâncias lhe paralisar. Não deixe o desânimo paralisar a sua vida. Porque todos esses homens que falam aqui na palavra de Deus, sabe? Eles viveram os propósitos de Deus, crendo em Deus, pela fé. Amém? Pela fé a gente pode ver os milagres de Deus acontecendo. Amém? Não é só aqui que a gente lê, é na nossa vida. Amém? E elas vão acontecer consequentemente. Amém? As bênçãos de Deus, a palavra de Deus fala que as bênçãos, elas vão correr atrás de nós.
Amém? A gente não vai correr atrás dela. Aquele que está no campo, aquele que está na cidade vai receber. Amém? Na medida de como a gente está buscando. Então, fique de pé essa noite. Amém? Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele muda a nossa circunstância, Ele muda a nossa história. Amém? E Ele está aqui nesse lugar. Sabe, Ele quer que a gente se posicione, que a gente reaja diante das situações, que a gente venha romper os limites da dificuldade. Sabe, não deixe que nada lhe paralise. Se você já tem uma caminhada com Deus, continue, persevere, não desista. Porque a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Amém? Aquele que já está na caminhada com Deus, você que já está caminhando, continue, não desista. Busque o seu crescimento espiritual, busque ter experiências novas com Deus. Assim como a palavra de Deus diz que as misericórdias deles, elas se renovam todas as manhãs. Amém? Assim nós temos que ter um cântico novo todo dia em nossa boca. Aleluia. Feche os seus olhos. Amém. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor falou nesse lugar, Pai. Obrigado, Deus, como diz a Tua palavra, as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Meu Deus, que nós venhamos ser renovados em Ti todos os dias. Pai, nos ajuda, Pai, a perseverar. Nos ajuda a romper os limites da dificuldade, meu Deus. Em nome de Jesus. Precisamos, Pai, se posicionar diante de Ti. Pai, não queremos ficar prostrados diante de nenhuma situação, Pai. Aleluia, Pai, porque o grande sacrifício o Senhor já fez por nós naquela cruz do Calvário. Meu Deus, o Senhor só quer que a gente se posicione diante de Ti. Busque Te conhecer ainda mais. Aleluia, Deus, Tu está nesse lugar, Jesus. Nós Te adoramos e bendizemos a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E o Senhor vai fazer muito mais. Aleluia, Deus. Tu és poderoso. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu
e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Amém. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar, irmão? Glória a Deus. Amém. Palavra abençoada. A fé sem obras ela é morta. Amém. A fé sem obras ela é morta. Então é necessário fé e atitude, né? Fé e ação, né? Tem que andar junto. Oração, eu preciso orar, ou seja, falar. Oração significa isso, falar e ter uma ação. Oração, né? Orar vem de oral, que é falar, e ação vem de atitude. Então oração, não adianta só falar, eu preciso ter atitudes. E fé sem obras é morta. Você percebe que a fé não é só falar, né? A fé não é só pensar. A fé é um posicionamento. Amém? Então Deus tem feito coisas extraordinárias na vida da obreira, e isso é visível. Aleluia. Então, né, eu ia perguntar à irmã Rose, cadê as mulheres de ontem? Se as mulheres de ontem tivessem vindo, nosso culto estava extraordinário, né? Então, a gente vai conversar depois com nossos líderes de rede, para incentivar nossos irmãos virem para as redes e virem para os cultos. Aleluia. Eu falei, não vou falar, mas eu vou falar, né? Então, as mulheres que não vieram, nem as da igreja, então é a sua missão gerar isso. Todo culto de rede das mulheres veio na quinta, ou veio na terça, vem na quarta, ou vem na sexta.
tem que gerar essa cultura de frequentar culto. Aleluia. Porque, querido, a igreja é a casa, é a família espiritual. Então, quando a gente deixa de estar perto da família espiritual, a gente fica o quê? Fraco, né? Dá o piripaque do chave, você enfraquece. Então é importante congregar. A Bíblia fala sobre isso, né? Você paralisa, você fica ali desnorteado. Então o calor humano é bom, é ou não é? É bom, o calor humano é bom. Então, claro, eu tenho que ter meu relacionamento com Deus, mas eu preciso, porque às vezes quando você está cansado, fraco, né? Ou às vezes você está a ponto de desistir, aí Deus usa um irmão. Vamos lá, meu irmão, Deus é contigo. Deus está me mostrando que Ele está mudando a tua história hoje. Então, às vezes, querido, tudo que nós precisamos é só estar perto, né? Se fosse para andar isoladamente, Deus não iria atrás da ovelha perdida, né? Da centésima. Então, Deus é importante estar na casa do Senhor. Davi declarava: alegrei-me, como a obreira leu no início, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então vamos para a igreja. Para a igreja hoje, né? Vamos para a igreja, aleluia. Pô, acabei de chegar ao trabalho, pastor. Vamos para a igreja, irmão. Você vai ser renovado, você vai ser fortalecido, aleluia, glória a Deus. Hoje a gente tem a honra de ter a nossa convidada aqui, né? Eu nem sabia que era a nossa vizinha, né? Elisângela, seja bem-vinda, amém, à casa do Senhor, convidada da obreira Odilene, aleluia, é uma honra lhe receber aqui. Então a gente está como um pedaço da nossa família, viu? A outra metade está ouvindo e vendo online, eu creio, aleluia. Deixa eu falar para você, querido, domingo nós vamos ter todos os líderes de rede de homens, mulheres, ministério de louvor, obreiros, tá certo? Todas as redes, infantil, nós vamos ter reunião vai ser aqui em Coracê, tá bom? Então 8 horas da manhã inicia, tá certo? Então você não vai chegar 8 horas, você vai chegar antes. Ah, pastor, né? A gente vai, todo mundo sabe que toda reunião geral a gente tem um café da manhã, então não é desculpa, tá certo? Deixa para tomar café lá, é bom que você tenha comunhão, né? Então você que já ouviu a mensagem da coleta lá do presunto, do queijo, tá certo? Dê um sinal lá para nós, tá bom? Então vamos lá. Amanhã a gente vai ter um ensaio com o Ministério de Louvor, 7 horas da noite, tá bom? Todos os ministros de louvor, amanhã vamos ter um ensaio, né? E vamos sentar um pouco, a gente precisa conversar algumas coisas. Então sábado a gente vai sentar aqui, amanhã 7 horas da noite, tá bom? Fique de pé. Domingo nós vamos ter o nosso culto de louvor e adoração. Então eu quero convidar você, como a obreira estava falando, né? E eu estava anotando ali, eu anotei do meu jeito, né? Mas eu entendi o que ela estava falando. Então algo importante, querido, que quando você compartilha o amor de Deus, significa que você está cheio dele, aleluia. Então você quer que Jesus ele brilhe, compartilhe ele, né? Quando você compartilha ele está presente, amém? Então amanhã, domingo, convide alguém para estar na igreja, tá bom? Venha a um culto, vai ser extraordinário. Levante sua mão, deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por cada vida, obrigado por cada pessoa que chegou neste lugar. Eu abençoo a vida da nossa convidada hoje, da irmã Elisângela, meu Pai. Eu abençoo, meu Deus, meu Pai, a vida dessa família que mora aqui atrás, meu Deus, que pediu oração. Toma a vida dessa mulher, eu repreendo toda depressão, eu dou uma ordem, caindo por terra agora. Toda tristeza, meu Deus, tudo que está causando essa depressão, meu Deus, qualquer notícia ruim, qualquer pensamento de desistência da vida, eu ordeno e declaro, caia por terra agora. Eu declaro vida sobre a vida dessa moça, meu Pai, em nome de Jesus. Traz sobre ela alegria, meu Deus. Toda seta de Satanás para tentar trazer morte, nós cancelamos. E eu declaro, meu Pai, enche o coração dessa moça de alegria, enche o coração dela de fé,
enche o coração dela de esperança. Meu Deus, enche o coração dessa mulher de vida. Meu Deus, que ela possa olhar para o seu filho e se alegrar, meu Deus. Se alegrar, meu Pai, porque ela gerou uma vida. Então eu te peço, abençoa, livra de todo mal, livra de toda a tentação de Satanás para trazer morte na vida dessa mulher. Eu repreendo no nome de Jesus e profetizo a vida. Meu Deus, a tua palavra diz que na cruz o Senhor venceu todas as tristezas e angústias da nossa alma. Tudo que nos trazia, meu Pai, perturbação, o Senhor venceu na cruz. Então eu declaro, meu Deus, as pisaduras do Senhor não foi em vão, foi para suprir a necessidade da humanidade de cura. Deus, então eu te peço a cura do Senhor brotando na vida emocional dessa moça, dessa família, na vida sentimental, meu Deus, no equilíbrio Deus, dos seus pensamentos, em nome de Jesus. Eu declaro vida, saúde mental, em nome de Jesus, voltando saúde perfeita, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te leve em paz e em segurança para a sua casa. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.